Pensa comigo. Como é que uma instituição que tem o monopólio da força ensina seus próprios agentes sobre os limites desse poder? Hoje, a gente vai dar uma olhada por dentro de um documento bem fascinante, o Manual de Treinamento Oficial da Polícia Militar de Pernambuco. O objetivo aqui é entender, com as palavras da própria corporação, como o tema dos direitos humanos é ensinado lá dentro. E olha, para começar, o próprio manual já joga na mesa essa descrição. É importante sacar isso aqui. Isso não é uma crítica de fora, não. É um ponto de partida para reflexão, tirado direto das páginas do treinamento deles. Essa imagem já estabelece de cara a tensão principal que o curso quer discutir. Qual é a linha que separa o uso legítimo da força e a violação da dignidade humana? Então, essa é a pergunta central que vai guiar nossa análise de hoje. Usando só o material de treinamento da própria instituição como fonte, a gente vai explorar a doutrina, os fundamentos históricos e até os desafios psicológicos que são apresentados aos policiais em formação. Bora mergulhar nisso? Ok, primeiro de tudo, o manual arma o cenário. Ele não foge da realidade complexa e muitas vezes cheia de conflitos do policiamento, como aquela imagem do começo já deixou bem claro. Na verdade, ele usa essa realidade como o alicerce para construir toda a doutrina do treinamento. Em seguida, o manual apresenta a sua ideia principal, a de que direitos humanos e segurança pública não são coisas opostas. Muito pelo contrário, viu? A doutrina que eles ensinam é que o respeito aos direitos humanos é, na verdade, uma ferramenta essencial para um trabalho policial eficaz e legítimo. E aqui tem um conceito que, olha, é bem interessante: cidadão qualificado. A primeira identidade de um policial, segundo o manual, não é de um combatente isolado da sociedade, mas sim a de um cidadão. Um cidadão que, claro, tem responsabilidade e permissões especiais, mas que no fundo pertence à mesma comunidade que lhe serve e protege. Essa filosofia toda é dividida em 4 reflexões tiradas de um texto de Ricardo Balestrelli que faz parte do material. A ideia é, primeiro, o policial é um cidadão, como todo mundo. Segundo, ele é um pedagogo, porque as ações dele dão o exemplo. Terceiro, ele age como um superego social, colocando os limites que a sociedade definiu. E por último, e isso é crucial, ele tem visibilidade moral, o que significa que tudo o que ele faz, de bom ou de ruim, tem um peso simbólico enorme. E essa citação amarra bem essa mudança de mentalidade que o manual quer provocar. A questão não é ter que escolher entre segurança e direitos, mas sim entender que uma segurança de verdade, que dura, só pode ser construída com respeito aos direitos humanos. É para superar essa ideia de que uma coisa anula a outra. E para essa ideia ganhar mais peso, o treinamento faz uma viagem na história. Ele mostra que os princípios ensinados ali não são uma invenção de agora, mas o resultado de uma caminhada longa da humanidade na busca por justiça e dignidade. O manual, então, apresenta essa linha do tempo com vários marcos. A gente vê a evolução desde leis super antigas, como o Código de Hammurabi, passando por documentos que botaram um freio no poder dos reis, como a Magna Carta, até chegar nas declarações e convenções modernas da ONU. O ponto aqui é mostrar que os direitos humanos não caíram do céu. Eles foram construídos ao longo de séculos, quase sempre como uma resposta a grandes injustiças. Ok, com essa base histórica toda, a conversa fica mais prática. O foco agora sai do porquê e vai para o como, entrando na distinção que talvez seja mais importante para a atividade policial, a diferença entre o rigor que é permitido e a violência que é proibida. O manual desenha uma linha bem clara aqui. O rigor está dentro da lei, é técnico e é o oposto do crime. Já a violência, bom, ela é ilegal, arbitrária e, olha que ponto importante, ela acaba imitando os métodos daqueles que a polícia deveria combater. A conclusão da doutrina é que quando um policial age com violência, ele não está só quebrando a lei, ele está se igualando, nos métodos, à própria criminalidade. E para essa diferença não ficar só na teoria, o manual volta para a história, mas agora com um exemplo bem pesado. A ideia é mostrar o que acontece quando não existem proteções aos direitos humanos, para deixar bem claro por que as regras de hoje são tão fundamentais. O manual descreve a execução do Jean Calas, na França do século XVIII. Ele foi vítima do suplício da roda, uma punição do Estado que era de uma crueldade extrema. O texto não traz esses detalhes só para chocar. A intenção é dar um exemplo concreto do tipo de tratamento que as leis modernas, como a Convenção contra a Tortura, foram criadas justamente para proibir para sempre. E agora o manual volta para aquela imagem do começo do policial com o pé na cabeça de uma pessoa. Para entender como se chega a um ponto desses, o treinamento argumenta que a gente precisa ir além das regras e olhar para a psicologia por trás de um ato como aquele. O treinamento, então, dá nome ao problema: desumanização.
É aquele processo de tirar a condição humana de alguém na percepção dos outros. Isso torna a violência contra essa pessoa algo mais fácil de justificar e de cometer. O manual aponta esse fenômeno como um perigo central para a prática policial. E aqui o manual usa exemplos reais de cartas publicadas em jornais da época. Ele mostra como a linguagem do dia a dia, palavras como monstros, víboras, lixo, pode ser uma ferramenta poderosa de desumanização. Ao apontar isso, o treinamento está alertando os novos policiais sobre um perigo que eles vão encontrar na cultura ao redor deles. E essa é a conclusão da análise psicológica que o manual faz. Um ato de abuso extremo, como aquele da foto inicial, só se torna psicologicamente possível quando a vítima perde o status de ser humano na mente do agressor. Ela deixa de ser gente como a gente e vira uma coisa sobre a qual a força pode ser usada sem limite algum. E assim, o treinamento se encerra com um desafio que é, ao mesmo tempo, filosófico e muito prático. A lição final não é uma regra, mas um chamado. A tarefa mais difícil e mais importante de um policial é conseguir enxergar a humanidade em todas as pessoas, mesmo naquelas que cometeram crimes, mesmo no calor de um confronto. E a reflexão que fica é: como essa doutrina, ensinada na sala de aula, se traduz na prática do dia a dia das ruas?